Então, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa correção da prova do Colégio Militar do Recife 2019-2020. Questões de 1 a 12, a prova 18. Então, nós temos o texto 1, cenas de família, que é a primeira parte. Sou Karine, a filha caçula de uma família de 4 pessoas. O que é a filha caçula? É a mais nova. Isso, É a mais nova. Isso, a mais nova. Meu pai tem uma fábrica de peças de motor de caminhão. Minha mãe é médica veterinária e meu irmão, Tiago Luiz, é o adolescente mais chato que conheço. Olá, Lucas. Vive me deixando nervosa. Ora puxando o meu rabo de cavalo, ora colando papeizinhos com apelidos nas minhas costas. Outro dia, nem pude caprichar nos deveres da escola de tanto que ele me interrompia. A Marta teve até que chamar a atenção dele. Tiago, sua mãe está chegando por aí, vai cobrar o dever de casa de Karine. Deixe ela sossegada. Só assim ele entrou para o seu quarto e foi diretamente para o computador, dando um pouco de sossego. Que maravilha! Minutos depois, a mamãe chegou da clínica, beijou minha cabeça, acenou para Marta na cozinha e foi tomar seu costumeiro banho, né? Seu habitual banho. Saiu de roupão com toalha enrolada nos cabelos, dirigindo-se a mim. Novidades em casa? Nenhuma, antecipou Marta. Olhei para Marta com um olhar de surpresa. Mamãe notou e perguntou: o que foi, filha? O de sempre, mãe. Não sei quando o Juninho vai amadurecer e parar de me amolar. Agora deu para me chamar de Cacazinha. Se você não ligasse para o que ele diz, filha, olha aí, a gente tem uma pausa nesse enunciado com as reticências, né? Que pode indicar uma omissão de alguma coisa, né? Que não se pode revelar, uma emoção demasiada e uma continuidade aí na fala. Mãe, mas ele vive puxando meus cabelos, fazendo gracinhas. Então, quando aquele colega dele, o Ruivo, está aqui, é pior ainda. Parece que faz tudo para aparecer. Olha, Karine, a mamãe teve um dia bastante tumultuado. Fiz cirurgia em uma gata e agora só quero saber de coisas boas. Como foi na escola hoje, filha? Foi bom. A professora hoje não foi à aula e Regiane ficou conosco. Ela deu muito dever de casa. Ficou pouco hoje, o restante. Perdão, fiz um pouco hoje, o restante farei amanhã, bem cedinho. Então, guarde tudo na sua escrivaninha, porque Marta está querendo arrumar a mesa para jantarmos. Estou com bastante fome hoje. Estamos percebendo que Marta é a serviçal da casa, certo? Sim. Você não vai esperar o papai? Seu pai viajou hoje cedo para resolver negócios da firma. Voltará amanhã à tarde. Oba! Posso dormir com você então? Prometo ter cuidado com um neném. Opa, tem mais um integrante vindo aí. Fico quietinha, sem lhe dar pontapés nem cabeçadas. Se for assim, pode. Após o jantar, deitei-me na cama, no lugar do meu pai, e, enquanto esperava a mamãe, fiquei pensando no bebê que ia chegar. Nas 2 primeiras semanas de maio, já teremos novidades. Faltavam apenas 2 meses e alguns dias para a chegada de Tarcísio. Olha aí, nasceu um menininho. Talvez ele nasça no 2º domingo de maio, Dia das Mães. Vai ser o maior barato se mamãe ganhar esse presentão. Estou ansiosa e fico só imaginando o rostinho dele. Tomara que, no período de adolescência, ele não se torne um aborrecente como o Tiago. Também, até lá, eu já não sou mais uma criança e posso até ajudar a mamãe a educá-lo. É um texto adaptado de Graça Battucci, né? E aqui a gente vai ter
as Oi, questões professora. que se Desculpa referem chegar agora. a isso, tudo bem? Tudo, tudo. Desculpa ter chegado meio atrasado. Tá bom, Luiz. Você lembra desse texto aí da prova de ontem, dos Cenas de Família, que vai contar a história da Sim. menina? Então, Uhum. beleza. Vamos começar aqui a nossa correção. E aí, a Do irmão primeira que questão. irrita ela, é esse? Como? Do irmão que irrita ela, é esse? Não entendi. Fala de novo. Do irmão que irrita ela quando ela tá Isso, o fazendo irmão tarefa? que Ah, tá, tá. irrita, fica puxando o rabo de cavalo dela, fica colando o papelzinho nas costas, né? E aí a mãe dela é veterinária, e tem a secretária do lar lá, que é a Marta, né? E assim a mãe dela, ela foi dormir com a mãe, porque o pai estava em viagem, a serviço, e assim foi seguindo essa história aí dessa família. Questão número 1. Vamos lá. Após a leitura do texto, é possível afirmar que, letra A, o texto envolve o tema da vida em família. Letra B, não há registros de sequência cronológica, né, ordem das ocorrências ao longo da narrativa. O enredo diz respeito a uma crítica familiar. Letra D, aparecem na narrativa somente 5 personagens em interação. Olha só, eles se interagem. Ou letra E, a personagem Karine estava sempre chateada. E aí, qual a alternativa correta? Ah, Eu coloquei a letra A. Isso, alternativa A. O texto envolve o tema da vida em família. Tudo bem? Não tem como, né? Ela teve sim uma sequência. Ele não é uma crítica familiar, é uma história familiar como outra qualquer, né? Os 5 personagens não interagem, apenas a mãe, a Marta e a criança, a Cacazinha, né? Que agora tem um apelido. E a personagem estava sempre, não, ela só se chateava com o irmão que a provocava. Vamos lá, questão número 2. O excerto, né, o trecho, minutos depois, a mamãe chegou da clínica, traz nesse contexto um efeito de quê? De ironia, de causa, de tempo, de finalidade ou de oposição. E aí, tem uma ironia dizer que minutos depois a mamãe chegou da clínica, ela está sendo irônica, ela está sendo falando coisas que não tem o que dizer, falando com uma certa maldade. É uma causa, tem uma causa, é um tempo, tem uma finalidade ou é uma oposição que se opõe à frase. Qual a Eu alternativa? coloquei que é uma causa. eu E os coloquei que é demais? tempo. Eu coloquei que é a letra C. Eu coloquei a letra C. Isso, é tempo. Aqui, por que que é tempo? Olha só, Luiz. Eu fiquei em dúvida entre Minutos essas duas. depois, aqui a ideia Sim. de quê? Indica De tempo. Aham. tempo. Como, Luiz? Não, sim, sim, indica tempo, minutos depois. Isso. A palavra minutos, só que eu achei que, tipo assim, uma causa, que a mãe chegou em casa, tipo, da clínica. Aham. Então, indica tempo, né? Minutos depois aí que ela chegou. Vamos lá, tudo bem? Agora é o seguinte. Quanto à pontuação empregada, é correto afirmar que, letra A, no trecho, outro dia, nem pude caprichar nos deveres da escola, de tanto que ele me interrompia. O uso da vírgula faz-se necessário por se tratar de um aposto. O que é o aposto, pessoal? É o termo que se junta a um substantivo, a um pronome ou a termos equivalentes para ampliar, resumir, explicar
ou desenvolver o seu significado. Exemplo, este é o Luiz Felipe, o vencedor da prova do Colégio Militar. Isso é um aposto. Por quê? Porque eu estou explicando quem é o Luiz Felipe. E aqui faz-se necessário essa vírgula aqui, por se tratar desse aposto. Outro dia, nem pude caprichar nos deveres da escola, de tanto, né? Aqui a gente tem, ó, uma locução adverbial de tempo. Por que de tempo? Porque foi outro dia, né? E aí exerce o quê? Uma função de advérbio. É um aposto ou não? Professora, Oi. correção da prova? Isso, Miguel, tudo bem? A Tudo. prova de ontem você fez? Fiz. Então, bora lá. Vamos lá. Estou na terceira questão já. Vocês acham que aqui dá uma ideia de aposto? Olha só o que eu disse. Aposto é quando ele explica substantivo. Olha, ele não tem uma ideia de aposto aqui. Por quê? Porque não está o quê? Não está ampliando, não está se explicando, né? Ele está dizendo que outro dia nem pude caprichar. Olha a diferença de eu falar assim. Este aqui é o Luiz Felipe. É o garoto que vai passar no colégio militar, ou o Miguel, ou a Rebeca, ou a Júlia, ou a Júlia Gabriele, ou o Lucas, ou o Ricardo e tantos outros, tá? Então, aqui a gente não tem como uma ideia de aposto. Letra B, o ponto de exclamação empregado na expressão oba revela indignação de Karine. Quando que ela diz oba? Não, Não, essa Não. tá errada. essa Por que daí que tá errada? ela revela Ela que não ficou animação. indignada, ela ficou feliz. Alegria, né? Surpresa, Ela ficou alegria. animada, ela revelou surpresa, ela ficou feliz. Por quê? Porque ela ia dormir com a Com a mãe. mãe dela. Então, ela não está indignada. Então, essa exclamação aí, ela não dá ideia de indignação. Letra C. Nos trechos, nenhuma antecipou Marta. E então, quando aquele colega dele, o Ruivo, está aqui, é pior ainda. Os travessões têm funções iguais? E aí? Esses travessões que está citado ali, têm funções iguais? Aqui quem está falando? A Marta, certo? Ela só respondeu nenhuma. Ela pergunta, a mãe fez uma pergunta à filha e quem se antecipou na resposta foi a Marta, nenhuma. Tá. E então, quando aquele colega dele, o Ruivo, está aqui, é pior ainda. Qual que é a função desse travessão aqui? Quem que está falando isso daqui? A A Karine. A Karine. A Karina. Não, elas não têm a mesma função, porque ela está explicando que o irmão a perturba quando ela separa aqui o Ruivo. Ela vai falar como uma narradora e como também a participante do que está Fala acontecendo. como como é a personagem do texto. Quer dizer, indica que a personagem do texto vai falar. Isso mesmo, Luiz. Estou gostando de ver, hein? Letra D. As vírgulas empregadas em Tiago, sua mãe está chegando por aí, vai cobrar o dever de casa de Karine, e o de sempre, mãe, foram empregadas em funções diferentes? E aí, o que vocês acham? Ou é a mesma função de explicação aqui? O que vocês acham? Tiago, sua mãe está chegando por aí, vai cobrar o dever de casa de Karine. E aí a irmã responde da mesma maneira, que aqui é um personagem do texto, o filho. E aqui é a Karine respondendo. Olha só. O de sempre, mãe. E aí? Foram empregadas em funções diferentes ou é a mesma função?
Digam para mim. Funções diferentes, eu acho. Funções diferentes. Funções diferentes. Funções diferentes. Então, vocês acham que a alternativa D que é a correta? Eu marquei a Sim. D, eu não sei se é certo. Todo mundo marcou a letra D? Não, prof, eu marquei a E. Não, Eu eu marquei a também E. marquei a E. Tá, se vocês marcaram a E, essas foram empregadas em funções diferentes, tá certo ou tá errado? Errado. Errado. Quem marcou a D aí? Quem que marcou a D? Eu marquei, professora. Então, olha só, deixa eu ver aqui no chat. Luiz Felipe marcou aí. Então, é correto afirmar que foram empregadas em funções diferentes? Está errada essa daqui, né? Não é essa a correta. A correta é, no trecho, talvez ele nasça no segundo domingo de maio, Dia das Mães. A vírgula separa um termo que indica uma explicação? Sim, ela está explicando aqui, ó, que a criança, o desejo dele... Desculpa, pode falar. Pode falar, que o desejo dela é que a criança nasça no Dia das Mães. Pode falar, Luiz. Ela está explicando que se nascer no domingo, vai ser no Dia das Mães, seria o desejo dela. Isso. Então, é correto afirmar que a pontuação empregada é a alternativa E, tá? Agora vamos lá. Analise as afirmações do texto Cenas de Família e julgue as afirmativas. Então, vocês têm que colocar se é verdadeiro ou falso e depois vai ter a alternativa correta. O trecho. Outro dia, nem pude caprichar nos deveres da escola, de tanto que ele me interrompia. Apresenta uma ideia de consequência, verdadeiro ou falso. Vai ter uma consequência se ela não caprichar nos deveres Sim. da escola? Sim, Não. tem ideia de Sim. consequência. Vai ter uma grande diferença. É, porque se ela não fazer, ela vai ter uma consequência. Exato, vai ter uma consequência. Então, aqui é Verdadeiro. verdadeiro. Vamos pôr verdadeiro aqui. 2. O trecho. Guarde tudo na sua escrivaninha, porque Marta está querendo arrumar a mesa para jantarmos. Percebe-se uma explicação, uma noção de Sim. explicação, sim ou não? Sim. Sim, Sim. ela tá explicando por que que tem que arrumar, por que que ela tem que terminar logo, guardar as coisas na Função escrivaninha. explicativa, né? Isso aí, é verdadeiro, está explicando. 3. O trecho. Então, quando aquele colega dele, o ruivo, está aqui, é pior ainda. Denota uma temporalidade, é o tempo que está falando aqui? Tem ideia de tempo? Não. 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 Quando ele fala aqui, ó, quando ela fala aqui, quando aquele colega dele, que tempo que é que ele incomoda? Aqui, quando ele está na casa dela. Então, denota uma temporalidade? Denota, é verdadeiro, é um tempo aqui. O tempo em que o ruivo está lá na casa dela é que ele fica perturbando. 4. O trecho. Tiago, sua mãe está chegando por aí e vai cobrar o dever de casa de Karine. Denota a ideia de consequência. Se a mãe está chegando, dá ideia de quê? Tempo. De tempo. Muito bem, de tempo. Então, aqui não é de consequência, é falso. Então, a alternativa correta é a B de Bola. D de dado. D de dado. 1, 2 e 3 que estão corretas, tá? 1, 2 e 3 apenas. A 4 não está correta. Vamos lá. Questão número 5.
A linguagem empregada no texto, apaga aí. A linguagem empregada no texto é marcada por expressões comuns à linguagem em momentos de descontração, ou seja, há o quê? Um cunho, uma condição de informalidade e coloquialidade, certo? Então, a gente tem ali, usada no nosso dia a dia, aquela linguagem que a gente fala aqui dentro de casa, é o que estava acontecendo lá nesse texto. Nesse contexto, podem ser encontradas gírias, abreviações e construções sintáticas que não estejam adequadas ao padrão da gramática culta e formal da língua, que tem as regras gramaticais, certo? Nessa perspectiva, marque a única alternativa em que o trecho esteja alinhado ao padrão gramatical culto e formal da língua portuguesa. Então, vocês tinham que marcar aqui que esteja alinhado ao padrão gramatical, ao que está alinhado às regras da gramática. Beleza, deixa eu fechar aqui que fica abrindo uma tela para mim. Letra A, deixa ela sossegada. E aí, essa fala aí está alinhada ao padrão gramatical? Ah, Lucas, deixa... Você tem irmã, Lucas? Ah, Lucas, deixa sua irmã aí sossegada. E aí, a alternativa A está correta? Não. Não, né? Não, não é a A. Letra B. Agora deu para me chamar de Cacazinha. E aí? Segue esse alinhado para padrão gramatical culto e formal da língua portuguesa? Não. Não. Letra C. Parece que faz tudo para parecer. Está alinhada com as normas da língua portuguesa? Não. Não. Olha, Júlia, você parece que faz tudo para parecer, hein, Júlia? Não está alinhada, né? Letra D. É brincadeira, tá? Vai ser o maior barato se mamãe ganhar esse presentão. Tá alinhado? Maior barato? Não. Vai ser mó legal, né? Não tá. E aí, só sobrou aí, nas 2 primeiras semanas de maio, já teremos novidades. Apaguem aí essa riscação aí de vocês. Então, alternativa E, que está alinhado ao padrão gramatical, culto e formal da língua. Questão número 6. Em qual das alternativas a personagem Karine não aparece explícita, não aparece claramente e materialmente demarcada? Primeiro parágrafo, letra A. Sou Karine. E aí, está sendo explícita? Sim. Sim, né? Letra B. Deixe ela sossegada. E aí? Sim. Está se referindo a Karine? Sim. Letra C. Beijou minha cabeça, acenou para Marta. Está se referindo a Karine? Sim. Letra D. Nenhuma, antecipou Marta. Está se referindo a Não. Karine? Não. Não, né, pessoal? Aqui não se refere a ela. E letra E, após o jantar, deitei-me na cama. E ela deitou. Quem disse deitou? Ela fala isso. A Karine. Isso, a Karine. Tudo bem até agora? Tudo. Sim. Fizemos a metade. Vamos dar sequência aqui ao segundo texto. A família mudou. Nasci e vivi minha infância numa família constituída por 3 gerações, vivendo sob o mesmo teto. Olha só, tem o vô, os pais e ele, certo? 3 gerações. Harmoniosa e amorosamente. Meus avós, meus pais, meus tios casados, minhas tias solteiras e nós, os 8 netos. Éramos 20 pessoas. Os homens trabalhavam e as mulheres dedicavam-se à gerência da casa e à educação das crianças. Na minha família, só havia inicialmente uma mulher que trabalhava fora, minha mãe, que era professora. Muitos anos depois, 3 de minhas tias solteiras foram trabalhar fora. Lembro-me até hoje
embora muitas décadas tenham se passado da enorme sala de jantar, com uma grande mesa retangular, onde se sentavam 12 adultos para as refeições e para as prolongadas conversas, e uma mesa oval, onde se sentavam as 8 crianças e os adolescentes, os netos. Vivi uma infância tranquila, numa família nuclear unida, né? De um núcleo ali de união. Minha adolescência e minha juventude foram passadas numa família constituída por meus pais, ambos trabalhando e contribuindo para o sustento da família. Meu irmão e eu, 4 pessoas. Todos os domingos nos reuníamos, a família inicial, a primeira que ele estava falando, na enorme casa da Rua do Bispo, hoje integrando o espaço físico ocupado pela Universidade Estácio de Sá, em inesquecíveis almoços e ceias. A família brasileira mudou. Um texto adaptado de Terezinha Saraiva. Beleza, pessoal? Vamos lá. Que todo mundo sumiu daí? Estou vendo ninguém. Só a Rebeca, o Luiz e o Miguel. Vamos lá, abre aí todo mundo. Texto 2. Caracteriza-se, questão 7, né? O texto 2 caracteriza-se por ser uma narrativa no passado. Ele está contando o que aconteceu lá com a família dele. Verifique as assertivas, a afirmação abaixo, são verdadeiras ou falsas, e assinale a alternativa na qual encontramos a sequência correta. Vamos lá. O texto 2 é um texto de memórias? O que vocês acham? Sim, né? É verdadeiro. Verdadeiro, né, pessoal? Miguel também, todo mundo aí respondendo. Existem várias personagens interagindo na história, elas participam da história. Não. Não. Falso. Ele está contando, né, essa história. Não existe, ele apenas disse quantas pessoas existem, mas elas não se interagem com ele. 3. A narrativa está em primeira pessoa? Sim ou não? Sim. Se é uma Sim. pessoa que está narrando, está em primeira pessoa? Sim. Sim, né? Está em primeira pessoa. O texto 2 é uma lembrança do narrador? Sim. Sim. É uma lembrança do narrador, isso mesmo. Teresa é a personagem principal? Alguém escutou Teresa? Não. Não, né? Eu não escutei nenhuma Teresa. E aí, qual que é a alternativa correta? Todo mundo acertou essa daí? Muito fácil. Sim. Eu acertei. Essa estava de bandeja aí para vocês, Ô, né? Pro, mas se eu não me engano, lá embaixo do texto está escrito lá, Tereza alguma coisa. Ah, Terezinha, né? Que é um texto adaptado da Terezinha. É, mas ela não é a personagem principal, né? Verdade. Eu nem tinha... Não cita nome. Questão número 8. Podemos afirmar que a última linha do texto 2, a família brasileira mudou, é a moral da história, a conclusão da narradora, o clímax da narrativa. Na verdade, a Teresa era a narradora, né? Ou não? E aí? Tchananã. Letra Era C. sim, porque ela conta do passado dela. Letra C foi o clímax da narrativa, quando ela diz a família brasileira mudou, foi a síntese dos eventos que aconteciam, ou foi a última lembrança? O que vocês marcaram nessa daí, seus carinha bonitinha? Eu marquei a letra B. Que foi a conclusão da narradora, Rebeca? Sim, essa mesmo. Vamos lá. O Lucas também acha que é a B. Quem mais? Eu. Miguel. Eu também acho que é a B, professora.
Júlia, acha que é a B? Professora, eu não lembro qual que eu marquei. Não lembra, né? Mas o que dá a entender? Que diante de toda a história que ela contou, ela faz o quê? A Ah, conclusão, acho que ela né? conclui, porque que no Exatamente. passado a família brasileira era uma e agora é outra. Exatamente, mudou muito, né? Já pensou que legal, pessoal, essa família aí que morava todo mundo junto e que se reunia, né? E que estava ali almoçando e jantando. Será que é legal esse monte de gente junto? Acho que sim, porque, tipo, todo dia que você acorda, você vê todo mundo da sua família. É, eu também acho que Eu sim. queria que a minha família fosse assim. Só que É, todo mundo foi morar longe. todo mundo mora longe? Aí é ruim, né? Todo mundo. Aí Um é tá pra lá do aerorancho, outro tá pra lá do aerorancho. Ah, ainda mora na mesma cidade, né? O duro é quando mora um para lá, eu tenho um irmão que mora longe, aí a gente só se reúne no A Natal. família do meu pai mora toda em São Paulo. Olha aí, tá vendo? Assim é ruim, né? A gente só acaba se reunindo só numa data especial. Vamos continuar, pessoal? Essa questão número 9, talvez tenha sido a questão mais difícil, e eu quero saber quem que acertou essa daqui. Vamos lá. Em um texto, são utilizadas o quê? Estratégias para retomar palavras ou expressões, a fim de se desenvolver o tema por meio da progressão textual. O que é a progressão textual? É o processo pelo qual o texto se constrói, tá? E qual das alternativas abaixo? A palavra destacada, que são essas aqui, exerce essa função. Qual dessas palavras que exerce essa função de progressão textual? O que vai retomar a palavra ou a expressão na frase? Vamos lá. Letra A. Vivendo sob o mesmo teto, harmoniosa e amorosamente. Isso está lá no primeiro parágrafo. Vocês acham que a palavra amorosamente, ela retoma essa expressão para ter o começo da frase, sim ou não? Ou ele só está dizendo que Não. todos viviam no mesmo teto, né? Não retoma, isso mesmo. Não retoma. Letra B. Éramos 20 pessoas. E aí, está retomando alguma coisa? Não. Ele está dizendo que a família dele tinha 20 pessoas, não é? Letra C. Lembro-me até hoje, embora a gente tenha aqui uma conjunção, muitas décadas tenham se passado. Vocês acham que esse embora faz a função de retomar, que ele se lembra até hoje? Olha só o que eu vou explicar para vocês, que todas as conjunções, as integrantes que e se, conjunções ali adverbiais, ou seja, elas nunca retomam nada. Elas só servem o quê? Para ligar um texto ao outro, uma ideia à outra, né? Da progressão textual. Ela dá uma sequência. Então, toda vez que perguntar se, em que, embora, enquanto, no caso, essas conjunções subordinativas adverbiais e as coordenativas, elas não retomam nada, apenas elas estabelecem o quê? Um mecanismo de coesão que dá sequência e nunca referência. Então, se a gente tem uma conjunção aqui, ela não retoma. A alternativa C não é a correta. Tudo bem, pessoal? Tudo. Mas a letra D, a gente tem aqui uma grande mesa retangular, onde se sentavam 12 adultos. Olha só, esse onde, ele é o quê?
um pronome relativo. E o pronome relativo, presta atenção, é o único capaz de operar o duplo mecanismo de coesão. Ele é referencial quanto sequencial. E o pronome relativo faz o quê? Retoma o texto anterior e dá uma progressão ao texto. Então, se a gente fizer essa pergunta aqui, ó, uma mesa retangular na qual se sentavam 12 adultos, onde se sentavam 12 adultos, é que faz essa função aqui nesse texto aqui, nessa frase. Pessoal, isso é muito importante que eu estou explicando para vocês, tá? Tem que prestar muita atenção. E na letra E, minha adolescência e minha juventude foram passadas. Aqui também a gente tem o quê? Uma conjunção de adição, não retoma. Então, o pronome relativo, onde é o único capaz de fazer com que haja essa retomada de coesão. Beleza? Ficou claro? Vocês acertaram essa? Digam aí para mim. Sim. Não. Vou ver, professora. Vê aí, Júlia. Eu acertei, professora. Ah, grande garota, muito bem. Agora, vamos lá dar continuidade nos nossos textos. E agora é o texto número 3. Rosa da Fonseca, patrono da família militar. Olha só. Logo que nascemos, a união familiar finaliza o amálgama que transforma nossos lares em educandários de vida e refúgios para todos os momentos. Espera aí só um pouquinho. Mesmo que a inexorável marcha do tempo, né? Que essa palavra inexorável quer dizer essa implacável, né, marcha do tempo nos afaste de casa, a família nunca nos abandona, né? Nós vamos crescer, vocês vão casar, vocês vão ter os seus filhos, ou vocês vão só estudar, vão fazer uma faculdade fora, mas a família nunca abandona, está sempre ali, né? Mas essa marcha do tempo faz com que nós nos afastemos, porque não acabou de dizer aí a Júlia que um mora longe, um mora para cá, o outro mora para lá, né? Então, essa amálgama aqui, essa fusão que transforma os lares, beleza? Seja em momentos de sucessos ou de fracassos, os laços de sangue e de amor permanecem indestrutíveis, não se destroem, não se desfazem, né? A família militar desenvolve-se de igual maneira. Os valores de civismo, né, de situações de responsabilidade e de patriotismo trazidos do berço são enriquecidos em um ambiente de quê? De hierarquia e de disciplina, né? O que é a hierarquia aí? É cada um na sua graduação, né? E a disciplina e as movimentações constantes fazem com que os irmãos de armas, os militares, consolidem amizades verdadeiras nos cadinhos de quartéis e escolas, devidamente aquecidos pela sã camaradagem. Em nenhuma outra profissão, esposa e mães, heroínas do dia a dia, desempenham um papel tão importante como na nossa. Elas constituem o esteio necessário para o cumprimento das missões, encorajam, amparam e proporcionam o apoio de retaguarda para que guerreiros e guerreiras não esmoreçam. Não desistam, são elas os símbolos de força e de abnegação que mantêm elevado o moral da tropa. A matriarca Rosa Maria Paulina da Fonseca, 1802 e morreu em 1873,
teve um importante papel na formação cívica da família. Olha só, essa mulher, ela foi um grande exemplo, foi uma notável mulher que aplicou o máximo de seus esforços a serviço da pátria brasileira, preparando e educando aqueles que realizariam grandes feitos cívicos. Olha só, exemplo de mãe e de esposa, indicou aos seus filhos os valores norteadores da ética para a família militar do Exército Brasileiro. Com o falecimento do seu marido em 1859, Rosa da Fonseca tornou-se o esteio, né, o amparo da família. Foi muito admirada por sua postura durante a Guerra da Tríplice Aliança, conflito que se estendeu de maio de 1865 a março de 1870. Indiretamente, a presença dessa valorosa mulher, olha só, ela não foi diretamente ligada a esse confronto, né? Mas ela foi indiretamente, por trás, né? A presença dessa valorosa mulher nos campos de batalha podia ser percebida na heróica atuação de seus filhos em combate. Olha só, os filhos dela que foram em combate. O que aconteceu com eles? Por que eles foram valorosos também? Porque espelhava a educação recebida, plena de ensinamentos voltados para as virtudes morais e intelectuais, tão necessárias aos que se sacrificam por ideais de liberdade e de bem comum. Por tudo que representou e pela família que ajudou a edificar, o comandante do Exército, por meio da portaria número 650, de 10 de junho de 2016, aprovou a entronização, aprovou o quê? A glorificação, né? O engrandecimento de Dona Rosa Maria Paulina da Fonseca como patrono da família militar do Exército Brasileiro. Desde então, sua data natalícia, 18 de setembro, é consagrada ao Dia da Família Militar. A edificante história de vida de Dona Rosa da Fonseca, matriarca, respeitada e admirada, esposa de militar e exemplo de mãe, impõe ao Exército o dever de homenagear de forma marcante essa digna heroína que tão bem encarna o espírito de luta e sacrifício da família militar brasileira. Olha só, que mulher importantíssima, né? E aí vem uma questão bem grande, depois desse texto lido, que, a partir da análise do texto 3, que foi esse que lemos, é correto afirmar que, letra A, se trata somente de valores de civismo e patriotismo, como se pode observar no fragmento. Os valores de civismo e de patriotismo trazidos do berço, olha só, trazidos do berço, são enriquecidos em um ambiente de hierarquia e disciplina, e as movimentações constantes fazem com que os irmãos de armas consolidem amizades verdadeiras nos cadinhos de quartéis e escolas, devidamente aquecidos pela sã camaradagem? Ué, e aí? Pode dizer que somente os valores de civismo e patriotismo vai estar escrito tudo nesse fragmento? É o que acontece nesse fragmento? Sim ou não? Não, né? Não é. Não se trata somente de valores de civismo e patriotismo, né? Tem outras coisas tantas. Letra B. Rosa Maria Paulina da Fonseca teve um importante papel na formação cívica da família. Dessa forma, por tudo que representou e pela família que ajudou a edificar, foi aprovado pelo comandante do Exército o enaltecimento dessa matriarca como patrono da família militar do Exército Brasileiro? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu escutei um baixinho. Sim, eu acho que sim. Sim. Sim, Lucas. Muito bem, alternativa B aqui é correta.
e bravamente a matriarca participou das batalhas, pois a presença dela nos campos, não, ela não foi nos campos, lembra que ela ficou indiretamente? Quem foi foram os filhos e os demais que lá estavam. Letra D. O tema principal do texto refere-se aos valores norteados de ética para a família militar do Exército Brasileiro? Também não, né? O Dia da Família, consagrado 10 de junho, pois foi a data em que o comandante do Exército, por meio da portaria, aprovou? Não foi o comandante, né? A data do nascimento da Dona Rosa. Beleza? Penúltima questão. Marque a opção em que os trechos selecionados indicam, respectivamente, relações semânticas de causa e consequência. Teve uma causa que gerou uma consequência. Qual a alternativa correta? A. Seja em momentos de sucessos ou de fracassos, os laços de sangue e de amor permanecem indestrutíveis. Aqui existe uma causa antes da vírgula, e aqui, portanto, uma consequência, sim ou não? Seja em momentos de sucesso. Bora, Miguel, responde. Ou de laço, ou de fracassos. Os laços de sangue e de amor permanecem indestrutíveis? Tem uma causa e consequência, pessoal? Não tem, aqui ainda não tem um motivo de causa e consequência. Letra B, elas constituem o esteio necessário para o cumprimento das missões, encorajam, amparam e proporcionam o apoio de retaguarda para que guerreiros e guerreiras não esmoreçam. E aí, tem uma causa e consequência aqui? Existe uma explicação, né? Mostrando que elas, as mulheres, as mães, constituem o esteio. Por quê? Porque elas encorajam, amparam. Aqui não é também causa e consequência. Letra C. Foi uma notável mulher que aplicou o máximo de seus esforços a serviço da pátria brasileira, preparando e educando aqueles que realizariam grandes feitos cívicos. Tem causa e consequência? Ou está enobrecendo a Dona Rosa? E aí? Não tem consequência. Não tem. Letra D. Com o falecimento do seu marido, em 1859, Rosa da Fonseca tornou-se o esteio da família. Epa! O que aconteceu aqui com o marido dela? Morreu. Tem uma causa aqui. E qual foi a consequência? A Dona Rosa, pela morte dele, tornou-se o esteio da família. Aqui nós temos uma causa, que é o falecimento, e nós temos uma consequência, que a Dona Rosa foi e tomou as rédeas disso tudo aí para o exército, enobrecendo e enaltecendo e fazendo com que ela fosse uma notável mulher. E na letra E, desde então, sua data natalícia, quando ela nasceu, né, é consagrada ao Dia da Família Militar. E aí? Aí não tem também, né? Não tem uma causa e uma consequência. Vocês entenderam essa 11ª, pessoal? Conseguiram ir aonde tem a causa e aonde fortalece ali a consequência? Então, precisa ler bastante, não precisa ir marcando, achando, eu acho que é A, acho que é B. Não, presta atenção, tá? E a última questão para nós hoje, para estabelecer as relações semânticas da parte do texto. O autor emprega palavras com sentido diferente do real, ou seja, não usa o vocábulo com sentido descrito no primeiro conceito fornecido pelo dicionário. Marque a única alternativa em que o sentido da palavra ou expressão seja literal. E aí? O que é o literal, pessoal? Literal é
É o que está claro, né? O que é formal, uma tradução literal de uma obra, né? Que está exato. E ali, a gente tem letra A, amálgama, que eu já falei para vocês o que significa, e vocês aposto que esqueceram. Digam para mim, o que é amálgama? Uma fusão, né? Uma mistura. Vocês acham que a letra E está correta, amálgama? Letra B, a marcha do tempo. Letra C, os laços de sangue. Letra D, o berço. Ou letra E, os feitos cívicos. Aonde que está a expressão literal? Onde que está a expressão clara? E. Quem falou letra E? Júlia. A Júlia? Julinha? E aí, os demais, marcaram realmente a letra E? Não, professora, mas eu lembro dessa daí que é a letra E, porque eu ainda fiquei meio confusa com ela. Ficou, né? Dava para confundir realmente essa letra E aí. Então, aonde está com a forma, seja literal aí, é os feitos cívicos.